Saudações concurseiros, eu sou o Romão Júnior, professor de língua portuguesa para a nossa segunda aula, também uma aula importantíssima, ainda dentro daquela história da temática textual, das questões de interpretação. Meu amigo, interpretação hoje não é só ler o texto e responder as questões de interpretação propriamente ditas, não. Tem um conteúdo que envolve a parte de interpretação textual. Por exemplo, coesão, coerência, figuras de linguagem, além daquelas estratégias que são extremamente importantes para se responder às questões de interpretação propriamente ditas. Hoje, nós vamos tratar de um dos pontos de interpretação textual, que é a parte de coesão. Tem concurso que vem já separado do assunto: compreensão e interpretação textual, coesão, coerência, tipos de composição e figuras de linguagem. Mas tem concursos que colocam apenas o tópico interpretação textual. E aí, dentro desse tópico de interpretação textual, eles podem cobrar as questões de interpretação propriamente ditas e podem cobrar coesão e coerência e tipos de composição. Isso é o que compõe a cadeira, a matéria de interpretação de textos. Hoje, nessa aula, nossa segunda aula, nós vamos tratar de coesão especificamente. É um assunto rico, um assunto fantástico e principalmente um assunto que cai em concursos. Um aluno veio e disse: Romão, eu assisti as suas aulas, gostei demais, mas eu não estou fazendo concurso ainda, eu sou aluno de Enem. Eu posso assistir, posso usar essas aulas de língua portuguesa para me preparar para o Enem? Com certeza que sim, principalmente essas 5 primeiras aulas que dizem respeito à parte de interpretação de textos. Quem vem acompanhando o processo, quem vem acompanhando o Enem, sabe que o Enem é 90% da prova inteira apenas interpretação. E a de língua portuguesa, mais ainda. É praticamente um texto para cada 2 questões ou um texto para cada questão. Então, ter uma estratégia clara, seguir essas dicas que vão ser dadas aqui, serve também para o Enem. Então, quem está estudando Enem pode ficar tranquilo e vai usar as dicas, vai dar certo. Quem está estudando para concursos, principalmente, também vai seguir essas dicas e vai dar certo para o seu concurso também. Então, a aula de hoje é a aula de coesão. O que seria coesão textual? Não sei se você se recorda, mas às vezes você está escrevendo um texto ou no Facebook, ou no WhatsApp, ou no Instagram. No Instagram se escreve menos, mas ainda se escreve. Mas às vezes você está escrevendo um texto e está com uma ideia na cabeça e outra ideia no papel, precisando de alguma coisa para conectar, para ligar essas 2 ideias. Com certeza, o que você está precisando para ligar essas 2 ideias é uma palavrinha. E essa palavra, que tem o poder mágico de ligar as ideias, ela é chamada de elemento de coesão textual. Então, se liga. As palavrinhas que ligam as várias ideias dentro de um texto são chamadas de elementos de coesão textual, que é o assunto da nossa aula de hoje. Então, vamos começar. O que é a coesão textual? Vê lá no slide. Coesão textual é o que permite a ligação entre as partes de um texto, como eu já havia mencionado. Pode se dividir em 3 segmentos: coesão referencial, coesão sequencial e coesão recorrencial. Vamos tratar inicialmente da coesão referencial. O que seria a coesão referencial? Vem comigo. Coesão referencial é quando uma palavrinha se refere a algo do universo textual. Por que, Romão, você está dizendo do universo textual? Porque o universo textual pode ser alguma coisa que esteja dentro do texto ou que esteja fora do texto, dentro da situação. Então, coesão referencial, quando uma palavrinha remete, se refere a outra coisa que está ou dentro do texto ou fora do texto. Daí nós vamos aprender os nomezinhos de quando a palavra se refere a algo que está dentro do texto, quando se refere a algo que está fora do texto, quando se refere a algo que está antes da palavra, quando se refere a algo que está depois da palavra. Nós vamos aprender toda essa nomenclatura. Talvez você nem precise saber toda essa nomenclatura técnica para o concurso. Para o Enem você vai precisar saber, mas para o concurso talvez você nem precise. Mas é sempre bom estar bem informado. Ninguém perde nada
com isso? Meu irmão dizia, o prevenido, ele está à frente do tempo, à frente dos problemas. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer isso, você vai ser prevenido, vai ser precavido. Vamos seguir. Então, ó, coesão referencial, olha lá no slide, é a que faz referência a outros elementos do mundo, do universo textual. Pode fazer referência a algo que esteja dentro do texto ou pode fazer referência a algo que esteja fora do texto. Olha lá no slide, referência, que é a coesão referencial, pode ser situacional. Quando é que ela vai ser situacional? Quando ela se referir a algo que esteja fora do texto, mas dentro de uma dada situação. Nesse caso dela ser situacional, ela vai ser chamada de coesão referencial esofórica. Que nome complicado, Romão? Tem uma lógica. Por que esofórica? Eso significa fora. E fórico significa referência, ou seja, é elemento de coesão referencial esofórico porque remete a algo que está imediatamente fora do texto. E nós temos a outra, que é a coesão referencial textual, ou seja, quando os elementos da referência estiverem todos dentro do texto. E a textual pode ser endofórica. Por que vai ser endofórica? Também tem uma lógica para isso. Endo significa dentro e fórico significa referência. Então, elemento de coesão referencial endofórico é porque todos os elementos da referência estão dentro do texto. Se está dentro do texto, a palavrinha que faz a referência pode se referir ao que vem antes ou ao que vem depois. Se a palavrinha se referir ao que vem antes, vai ser elemento de coesão referencial endofórico, o que? Se se referir ao que vem antes, endofórico anafórico. Quando se referir ao que vem depois, vai ser endofórico catafórico. Se liga nisso. Vamos revisar. Elemento de coesão referencial. Quando se referir a algo que esteja fora do texto, dentro da situação, vai ser elemento de coesão referencial esofórico. Quando se referir a algo que esteja dentro do texto, vai ser elemento de coesão referencial endofórico. Se a palavrinha se referir ao que vem antes, endofórico anafórico. Se se referir ao que vem depois, endofórico catafórico. Por que anafórico? Ana significa antes e fórico, referência. Por que catafórico? Cata significa depois e fórico, referência. Vamos aos exemplos? O presidente George W. Bush ficou indignado com o atentado ocorrido no World Trade Center. Ele afirmou que castigará os culpados. Notem que o ele se refere a George W. Bush. Como ele se refere a George W. Bush, o ele é elemento de coesão referencial. O ele está dentro do texto e o George W. Bush também está dentro do texto. Então, é um referencial endofórico. O ele também retoma o que está antes, que é George W. Bush. Então, como ele retoma o que está antes, é endofórico anafórico. Vamos concluir o nosso raciocínio. O ele faz referência a George W. Bush. Logo, elemento de coesão referencial. O ele está dentro do texto, George W. Bush também. Referencial endofórico. E o ele recupera o que vem antes. Então, referencial endofórico anafórico. Olha o que acontece na segunda frase. De você só quero isto, a sua amizade. Qual é o isto que eu quero? A sua amizade. O isto se refere à sua amizade, logo, elemento de coesão referencial. O isto está dentro do texto, a sua amizade também está dentro do texto, logo vai ser referencial endofórico. E o isto retoma agora, gente, o que vem antes ou o que vem depois? O isto está retomando o que vem depois. Como retoma o que vem depois, vai ser referencial catafórico. Vamos resumir. O isto está dentro do texto, fazendo referência à sua amizade. Então, elemento de coesão referencial. O isto está dentro do texto, a sua amizade também. Então, referencial endofórico. E o isto retoma o que vem depois. Como retoma o que vem depois? Endofórico, referencial, endofórico, catafórico.
catafórico, porque está retomando o que vem depois. Então, isto é elemento de coesão referencial endofórico catafórico. Se liga, vamos para o último exemplo. Todos os seus pertences estão aí. Notem que o aí não se refere a nenhum elemento que esteja dentro do texto. O aí se refere a um lugar. E como se refere a um lugar, se refere a um elemento que está fora do texto, ao canto da sala, ao quarto bagunçado. Então, todos os seus pertences estão aí. Ou, na pior das hipóteses, aí é o lado de fora da porta e você está sendo expulso. Podemos imaginar N coisas, mas a certeza que nós temos é que o aí se refere a algo que está fora do texto. Então, como se refere a algo que está fora do texto? Elemento de coesão referencial exofórico. Exofora, fórico, referência. Fechou a questão. Vamos para a coesão sequencial agora. Então, você já aprendeu. Vem comigo, galera. Fica atenta, presta atenção. Você já aprendeu que a coesão referencial ela pode ser endofórica, quando os dois elementos estão dentro do texto, e dentro da endofórica, o elemento pode se referir ao que vem antes, sendo anafórico, ou se referir ao que vem depois, sendo catafórico. Se o elemento da referência, um dos elementos, estiver fora do texto, nós vamos ter um elemento de coesão referencial exofórico. Você acaba de aprender isso. Vamos agora aprender a coesão sequencial. Essa é fantástica, fora de série, e em todos os concursos e no Enem também aparecem no mínimo 2 questões de coesão sequencial. Vamos ver o que é isso. O que é a coesão sequencial? Você está escrevendo seu texto, parou, aí vai botar outra ideia. Para, bota outra ideia. Para, bota outra ideia. Quase que eu não conseguia falar. Para, coloca outra ideia. Quando leva para o seu professor de redação, aí o professor de redação olha e diz: seu texto está bom, mas ele está parando demais. Ele está sem mobilidade, sem dinâmica. Você vai ter que resolver esse problema de coesão. Aí você fica pensando, mas como é que eu vou resolver esse problema de coesão? Dá mobilidade, dá dinâmica, dá andamento ao texto para ele ficar mais atrativo. Como é que se faz isso? Se faz isso através da coesão sequencial. O que é a coesão sequencial? É justamente as palavrinhas que eu coloco para dar sequência, para dar andamento, para dar prosseguimento ao texto. E quem é que faz essa coesão sequencial? A coesão sequencial ela é feita pelas conjunções coordenativas ou subordinativas adverbiais. Romão, nós vamos aprender isso? Vocês irão aprender isso da melhor forma possível, lá na metade do curso. Agora eu só vou explicar para vocês o que é coesão sequencial, mas a relação de sentido das conjunções, o estudo das orações, vocês vão aprender lá na frente no curso e vai ser show de bola, porque você não precisará aprender decorando conjunções como foi na escola. Você vai aprender observando a relação de sentido que essas conjunções estabelecem dentro do texto. Até porque é isso que é cobrado nos concursos no geral. Quando eu digo nos concursos, no Enem também. Então vamos lá. Coesão sequencial ajuda a dar sequência, andamento, progressão ao texto. Quem é que faz a coesão sequencial? As conjunções coordenativas ou as conjunções subordinativas adverbiais. Vê lá no slide. É feita por conectores ou operadores discursivos. Quem são os conectores? Justamente as conjunções, que podem ser coordenativas ou subordinativas adverbiais. Romão, quem são os operadores discursivos? Eu nunca ouvi falar disso. Operadores discursivos são aquelas palavrinhas que enumeram o texto. Primeiro aconteceu isso, depois aconteceu tal coisa e por fim aconteceu tal coisa. Esses são os operadores discursivos. Isto é, palavras ou expressões responsáveis pela criação de relações semânticas, causa, condição, finalidade. Enfim, conjunções ou operadores discursivos. Primeiro, segundo, por fim. Conjunções coordenativas ou subordinativas adverbiais. Vejam os exemplos. Ele é rico, mas não paga as suas dívidas. Já imaginou um texto de 30 linhas eu dizendo assim, ele é rico, ponto, não paga as suas dívidas, ponto.
E 30 linhas desse jeito, o texto ficaria chato, ficaria monótono, ficaria sem mobilidade, sem dinâmica. Então, para resolver esse problema, o que foi que eu fiz? Ele é rico, vírgula, mas não paga as suas dívidas. Então, colocou-se a conjunção mas aí para dar uma mobilidade, para dar uma progressão ao texto. E também para estabelecer uma determinada relação de sentido, para dar um determinado efeito à frase. Supõe-se que quem é rico vai pagar as suas dívidas porque tem dinheiro. Se ele não paga, gerou uma oposição, uma contradição. Então, o que é que o mais está fazendo aí nesse período? Ele está gerando oposição, está gerando contradição. Daí você já aprende. As conjunções servem para dar sequência, para dar progressão, para dar andamento ao texto, para dar dinâmica, mas também servem para estabelecer um elo semântico. Ah, Romão, está falando difícil. O que é elo semântico? Uma relação de sentido. Então, não só para dar prosseguimento, para dar andamento, mas também para estabelecer uma relação de sentido entre as orações. E isso nós veremos lá na aula de período composto, estudo do período composto, estudo das orações, que vai ser show, vocês vão aprender sem precisar estar decorando conjunçãozinha. Segundo exemplo, olha lá no slide, ele estudou muito, por isso obteve a aprovação. Para ligar o estudou muito ao obter a aprovação, eu encaixei o por isso. E por que eu botei o por isso e não mais? Porque as orações estabelecem uma relação de causa e consequência, não de contradição. Se eu quisesse estabelecer uma relação de contradição, eu colocaria o mais. Mas nesse caso, eu quero estabelecer uma relação de causa e consequência. Qual é a causa? Estudou muito. E qual será a consequência dessa causa? Obter a aprovação. Por isso eu encaixei o por isso. Então, tanto mais quanto por isso, estabelece uma relação de sentido entre as orações. E número 2, eles servem para dar progressão, para dar andamento, para dar continuidade ao texto. Isso é sensacional. Saber disso modifica a nossa maneira de escrever, que nós vamos passar a escrever de uma forma mais consciente, e também influencia na nossa maneira de interpretar o texto, porque nós já vamos olhar para o texto de uma forma mais consciente, de uma forma premeditada. E fazendo tais coisas, reverterá em aprovação para a gente, que é o que nós queremos. Então, ele é rico, mas não paga as suas dívidas, o mais é elemento de coesão sequencial. Ele estudou muito, por isso obteve a aprovação, também um elemento de coesão sequencial. O mais estabelece uma semântica de contradição, uma relação de sentido de contradição, e o por isso estabelece uma relação de sentido de causa e consequência. Vamos seguir. Então, essa é a coesão sequencial feita pelas conjunções coordenativas ou subordinativas adverbiais ou operadores discursivos. Vamos para a última, que é a coesão recorrencial. Galera, o que é que a coesão recorrencial faz? Não pode confundir com a referencial. A recorrencial, como o próprio nome já diz, ela recorre a uma mesma palavra ou expressão para dar ênfase ao que se deseja. É muito comum também na hora de se escrever as redações. Eu estou falando em redação, não é porque a aula é de redação. Estou falando de redação porque é impossível falar de analisar textos sem analisar a maneira como esse texto foi construído. Então, vê só, recorrencial, você recorre à mesma palavra ou expressão para dar ênfase, para dar destaque. É muito comum você pegar sua redação corrigida, a professora dizendo assim, falta de paralelismo sintático. O que é o paralelismo sintático? É quando duas ou mais estruturas têm a mesma classificação sintática. Então, se eu usei um substantivo na primeira, eu tenho que usar também na segunda. Se eu usei uma frase com preposição na primeira, eu também terei que usar na segunda. Isso dá paralelismo sintático, e esse paralelismo sintático é que faz a coesão recorrencial. Vamos ver no slide? Então, ó, coesão recorrencial é realizada pela repetição de vocábulos ou de estruturas frasais semelhantes. Então, nós temos aí no primeiro exemplo,
Os carros corriam, corriam, corriam. Então eu repeti a mesma palavra para dar destaque ao que eu queria. Quando eu digo os carros corriam, 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 eu estou dizendo que os carros corriam muito. Então isso é coesão recorrencial. E como houve a repetição da mesma palavra, também é paralelismo sintático, porque a coesão recorrencial só se faz com a utilização do paralelismo sintático. O aluno finge que lê, finge que ouve, finge que estuda. Você nota que mudam as palavras, mas a construção sintática fica a mesma. O aluno finge que lê, finge verbo, o que? Conjunção integrante, e o lê verbo também. Na segunda, finge verbo, que conjunção integrante, e o ouve verbo também. Vê que é a mesma construção sintática. Na terceira, finge verbo, que conjunção integrante, e estuda verbo de novo. Então, nós temos três frases, 3 orações com a mesma construção sintática. Então, temos paralelismo sintático aí? Temos. O que é o paralelismo sintático? 2 ou mais frases com a mesma classificação sintática. Então, nós temos aí. E esse paralelismo sintático vai dar origem a quê? A coesão recorrencial. Trocando em miúdos. Coesão recorrencial é quando eu recorro à mesma palavra ou expressão para dar ênfase, para dar destaque ao que eu quero. O que é que eles perguntam nos concursos com relação à coesão recorrencial? Eles perguntam o seguinte: a repetição da palavra no exemplo 1 foi feita para... Ele não vai perguntar se é coesão recorrencial ou não. Ele pergunta o porquê dessa repetição. E o porquê dessa repetição? Para dar ênfase ou destaque ao que se queria. Num concurso, se perguntar o que é que a repetição faz, o que é que a repetição faz? Ela dá ênfase, ela dá destaque. Você já sabendo disso, já vai procurar a alternativa correta, correr para o abraço, correr para o sucesso, correr para a aprovação tão desejada. Então, fiquem atentos a isso é muito importante. Gerará aprovação, gerará acertos de questões e será muito bom. Vocês vão ver que a vida de vocês com relação à interpretação de textos mudará drasticamente, porque você irá melhorar e muito o seu desempenho. Então, galera, olha só, muito feliz de ter terminado essa segunda aula, feliz de estar aqui com vocês, mediado por essa coisa maravilhosa que é o conhecimento, sabendo que o desempenho de vocês irá melhorar bastante. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, contacta com a gente, nas redes sociais. O Face é Romão Júnior Cursos de Português. Todos os contatos são iguais. Instagram, Romão Júnior Cursos. Lembrando mais uma vez que todos os dias no Instagram tem uma dica de português. E essas dicas são importantes, são interessantes, servem de revisão das aulas e caem nos concursos, aparecem nas provas. Fazer o quê? É muito bom, é muito bom. Então, e nosso canal no YouTube tem sempre novidades, tem sempre dicas. Romão Júnior Cursos, procurem lá. Se quiserem contato comigo diretamente, é só contactar através do e-mail romãojuniorcursos2@gmail.com. Responderei, posso não responder imediatamente, mas eu responderei sim. Um forte abraço a todos, até as próximas aulas. Super feliz de estar aqui com vocês, mediados pelo conhecimento.